5 anos parados. E a minha falha, o meu pecado, o meu erro, como eu digo a vocês, não traz consequências só para você, não. Se o meu erro tivesse trazido só consequências para mim, eu era merecedor de tudo aquilo. Se viesse o castigo e a morte sobre mim, eu era merecedor. Porque eu falhei. Mas quando vieram as consequências, vieram sobre os meus pais, pastores de uma igreja, a qual agora tinham, que passar por uma situação, como é que eu vou aconselhar certos casais que me procuram se o meu filho abandonou o Senhor? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Meu pai quase abandonou o ministério naquele tempo. Para ele foi muito vergonhoso, foi muito doloroso. Ele quase abandonou o ministério naquele tempo. Meu filho tinha 1 ano de idade. Esse pequeno pedaço de infância, assim, fui omisso. Como pai, eu fui ausente. A minha esposa, ela adoeceu de uma depressão terrível, que chegou a um estado de loucura. Então, as consequências do meu ato gerou consequências dos meus pais, do meu filho, para minha esposa, para minha igreja, que foi envergonhada, porque quem me conhecia, é o Gesiel, filho do pastor da Igreja Batista Lírio dos Vales. Trouxe vergonha ao Evangelho, porque aqueles que me conheciam diziam assim, e é porque é crente, e está agindo assim, abandonou a mulher, abandonou a casa, saiu do seu lar. Então os meus atos trouxeram consequência a todos esses que estavam ao meu redor. Então aconteceu isso na nossa vida. Eu tive a graça de que minha família não cessou de orar por mim. Minha mãe não parava de orar por mim. Minha avózinha morreu com 99 anos, 9 meses e alguns dias quase completou 100 anos. Mas era uma mulher, eu tenho certeza, era a minha maior intercessora. Era uma mulher que orava por mim constantemente. Meus pais orando por mim, minha esposa orando por mim, minha igreja orando por mim, meus familiares orando por mim. E foi por conta da oração deles que eu não sucumbi. Porque eu estava vivendo, eu abandonei a minha casa, eu abandonei a igreja, eu estava afastado do Evangelho, eu estava vivendo uma vida de pecado. E se eu morresse nesse tempo, eu mereço o inferno. Mas pela misericórdia de Deus, e ouvir a oração desses que estavam intercedendo por mim, eu fui poupado, porque situações de perigo e de morte eu passei por várias vezes. E Deus teve misericórdia da minha vida. Até que um dia eu fui tocado pelo Espírito Santo. Problemas foram acontecendo na minha vida e consequências foram se arrastando. Problema na minha vida emocional, problema na minha vida sentimental, problema na minha vida financeira, problema na minha vida física. E tudo consequência das minhas escolhas. Eu não podia culpar ninguém sobre o que estava acontecendo comigo. Um dia o Espírito Santo me tocou. Eu fiquei na casa dos meus pais e eu fiquei 3 dias praticamente trancado no quarto, orando constantemente e chorando constantemente. O Espírito Santo me tocou. E foi naquele momento onde eu tive que clamar a Deus o seu perdão e a sua misericórdia para com a minha vida. Naquele momento eu estava quebrantado e arrependido de tudo que eu tinha feito. E eu só saí daquele quarto para pedir perdão às pessoas. Saí do quarto, pedi perdão aos meus pais. Meu filho foi lá para me visitar. Eu peguei meu filho, eu abracei meu filho, me perdoa. Sexta, sábado e domingo. No domingo, mãe, eu quero ir para a igreja. Estou com saudade da igreja. Estou com saudade dos irmãos. E nós fomos para a igreja, era um culto de Santa Ceia. E quando aquele culto estava demorando a iniciar, eu me apressei, eu com aquela ansiedade, querendo adorar a Deus, querendo louvar. Eu disse, mãe, está demorando. E eu subi no culto e peguei o microfone, primeiramente para pedir perdão à igreja. Pedi perdão à igreja porque eu sei o mal que eu fiz, em relação a envergonhar o nome da igreja e o nome do Evangelho. Pedi perdão a Deus, pedi perdão à igreja. A minha família já tinha me perdoado. E naquele momento, ela entrou e eu disse, eu peço perdão à minha esposa. E eu desci daquele culto e abracei essa mulher. E quando terminou aquele culto, eu voltei para a minha casa. Eu voltei para o meu lar. Eu voltei para a minha família. Eu tive essa oportunidade. Eu falhei, eu pequei, eu cometi vários erros. Eu trouxe
consequência para mim e para todos que estavam ao meu redor, e Deus ainda teve misericórdia de mim. Eu tive uma grande preocupação, eu voltei para minha casa, eu deixei ela em casa, eu disse, olha, eu vou em casa pegar algumas coisas que eu preciso. Vou na casa dos meus pais, eu preciso pegar algumas coisas lá. E eu demorei a retornar e ela já ficou com aquele pensamento, duvidando. Eu acho que ele já se arrependeu. Ele voltou para casa, não está demorando muito. Eu estava procurando algo que era muito importante para mim. Era muito importante para selar. Eu estava procurando a minha aliança. E eu não encontrei a minha aliança. Eu procurei em alguns pertences, em alguns... Onde será que eu guardei isso? Eu não sabia. E eu até comecei a pensar, me roubou. No dia seguinte, fui lá na Rua Anel. Comprei uma aliança assim, ó, eu não vou dar essa aliança. Eu tenho que já sinalizar pro mundo, pro inferno, pro diabo, que a minha aliança está sendo restituída. Passou alguns dias e ela me presenteou. Ela me deu uma carteira. E aí quando eu entrei de carteira, algumas coisas na carteira, na sua carteira velha, você vai transferir para a carteira nova. E qual foi a minha surpresa? A aliança estava dentro da carteira. Eu andei com essa aliança dentro da minha carteira. Durante os 5 anos que eu estava separado, eu não sabia. Em momento nenhum, Deus não permitiu que eu me afastasse da minha aliança. E Deus não permitiu que eu tivesse a oportunidade de restituir a nossa aliança. Para a glória de Deus. Lembrando aos homens qual o seu papel. Assuma o seu papel, não seja de barriga branca profunda. Porque as consequências virão sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é o cabeça do seu lar. A sua mulher é o pescoço. Ela lhe ajuda, ela lhe sustenta, ela lhe apoia, ela lhe ampara. Mas você é o cabeça do seu lar. Você é o sacerdote da sua casa. Você que tem a obrigação de ensinar sua esposa e seus filhos a palavra de Deus.